Então, vamos lá, gente. Nós estamos tratando, então, a respeito de ação penal, né? E nós estamos vendo que a ação penal é uma possibilidade, ou é o meio processual que o Estado tem, né, para poder se efetivar o direito material, para que então, seja uma pessoa processada e punida pela prática de um delito cometido, né? Então, nós começamos a ver aí a respeito dessas questões, vimos a respeito das condições da ação, são quatro as condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes, interesses de agir e justa causa. Essas também são chamadas aqui de condições gerais da ação, né? Ao lado dessas condições gerais da ação, nós temos lá as condições específicas da ação, que também são chamadas de condições de procedibilidade. E essa condição de procedibilidade, aí, nós temos as duas possibilidades lá, que é a da representação, né, e da requisição do ministro da Justiça. Então, nós temos essas situações. Falei com vocês já um pouco, adiantei a respeito da ação penal privada, né? Falei algumas coisas da ação penal privada. Vimos os tipos lá de privada. Zilmara, Muita interferência no áudio, Bruno. cadê Zilmara? Zilmara, o Henrique está pedindo para você desligar o áudio, por favor. Ação penal privada, nós vimos a respeito dos tipos de ação penal privada, né? Então, nós temos a ação penal privada propriamente dita ou exclusiva, né? Sua possibilidade está lá no artigo 30 do Código de Processo Penal, né? Então, isso acontece quando o sujeito é a vítima do delito e ele pode ingressar com a queixa-crime, né? Mas tem a possibilidade aí que nós vimos também em caso de morte, por exemplo, ou ausência desse sujeito, alguma das pessoas legitimadas lá, o seu ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, pode dar continuidade na ação penal. Ou caso ele morra ou fique ausente antes do ingresso da ação penal, essas pessoas também podem ingressar com ação penal. Vejam só, ela é privada, no entanto, existe a possibilidade de outras pessoas exercer esse direito em nome dessa pessoa que foi vítima do delito, né? Então aí nós temos a ação penal privada propriamente dita. Temos também a ação penal privada personalíssima, e a personalíssima é aquela que somente o sujeito que foi vítima do delito, ele tem a possibilidade do ingresso da ação penal. Como exemplo, eu trouxe para vocês lá o induzimento a erro essencial do casamento, do artigo 236 do Código Penal, no sentido de que somente aquela pessoa que contraiu o casamento, somente a pessoa que contraiu a núpcias, ela poderá ingressar com ação penal. Então, se essa pessoa vier a morrer ou vier a ficar ausente, por exemplo, tá? Nenhuma outra pessoa, não existe outro legitimado para intentar a ação, para continuar a ação. E, por fim, nós vimos aí a ação penal privada subsidiária da pública. E a subsidiária da pública é aquela que, quando o Ministério Público ele é omisso, quando o Ministério Público ele é inerte, né? Então, nós vimos que o Ministério Público tem aí 5 dias para oferecer a denúncia, caso o réu esteja preso, tá? E 15 dias para oferecer a denúncia em caso do réu solto. Passando esse prazo e o Ministério Público não exercendo esse direito, que na verdade da parte dele é uma obrigação de oferecer a denúncia, nasce para a vítima a possibilidade de oferecer uma ação penal, e nesse caso aí nós chamamos então de ação penal privada subsidiária da pública. Em outros termos, ela vai substituir essa ação pública, né? E, na verdade, o que é substituído é o exercício da ação penal, né? O exercício da ação penal, então, ele passa a ser privado
já que, conforme nós já vimos, o exercício da ação penal, o exercício, na verdade, não, a ação penal é sempre pública, né? Ela tem a sua natureza de ser pública, porque é um órgão judiciário, um órgão do Estado que vai ser responsável por essa ação penal. Então, nesse caso aqui, o que é privado é o exercício da ação penal. Então, nós já vimos tudo isso até aqui, né? Nós já falamos a respeito disso. Vamos falar, a partir de agora, da ação penal pública, tá? Então, a ação penal pública. A ação penal pública é aquela ação que ela é movida pelo Estado, tá? Então, através do Ministério Público. A ação penal pública ela sempre vai ser movida pelo Estado e quem representa o Estado aí, quem é competente, quem é legitimado para propor a ação penal pública é o Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, tá? Então, nós temos a ação penal pública, ela se divide em duas. Nós temos aquela ação penal pública que é chamada de incondicionada, né? Então, essa eu já expliquei para vocês que essa é a regra, não tendo o tipo penal falado nada a respeito da ação penal, nós estamos diante de uma ação penal pública. Essa ação penal, então, independe da manifestação de vontade de qualquer pessoa, né? Então, diante do conhecimento e diante de elementos probatórios suficientes do cometimento, acontecimento de um crime e da sua autoria, o Ministério Público ele vai mover essa ação penal. O Ministério Público vai ingressar com a ação penal, tá? Então, essa é a incondicionada. Alguns autores também vão chamá-la aí de ação penal plena, tá? Ao lado dela, nós temos a ação penal pública condicionada, que outros autores também chamam de semiplena. Vejam, ela é condicionada porque existe uma subordinação aqui a uma condição. E essa condição é a presença da manifestação de vontade do ofendido ou então de requisição do ministro da Justiça. Se não houver, vejam só, se não houver a manifestação do ofendido, se o ofendido não representar, em outras palavras, é ele dar autorização para o Estado processar aquela pessoa, não existe a possibilidade do ingresso da ação penal. Nós vimos lá, inclusive, que isso é uma condição da ação, é uma condição de procedibilidade, uma condição específica da ação, tá? Então, é uma condição específica dessa ação. Gente, nós temos que ver aqui, tratando assim, já tratamos ainda aqui de forma geral das ações penais, nós temos que ver alguns princípios estes que regem a ação penal. Começaremos aqui verificando, tratando dos princípios que regem a ação penal pública, tá? Ação penal pública, sobretudo a incondicionada, sendo que a grande maioria deles aqui aproveita-se também a ação penal pública condicionada, tá? Então, nós vamos ver os princípios que regem, então, a ação penal pública. O primeiro princípio aí, pessoal, é chamado de princípio da oficialidade, tá? Então, princípio da oficialidade. Vejam só, eu disse para vocês que a ação penal pública, ela é movida pelo Estado. No entanto, o Estado tem um órgão próprio para mover essa ação penal. E este órgão aqui é o Ministério Público. Então, o princípio da oficialidade vai dizer que a ação penal pública, ou ele quer dizer que a ação penal pública, ela é movida por um órgão oficial do Estado, tá? Então, na verdade, tudo, desde o começo da investigação, é realizada por um órgão oficial do Estado.
Então, a investigação é feita pela polícia, né? A polícia judiciária, e posteriormente a isso, né, o processo, então, do público, e o Ministério Público também é um órgão, trata-se de um órgão oficial do Estado. Então, nós temos aí essa questão da oficialidade, no sentido de que a ação penal é movida por um órgão oficial do Estado. O segundo princípio que nós temos, pessoal, aí é o princípio da legalidade, ou então o princípio da obrigatoriedade. Vejam, esse princípio eu já adianto para vocês que ele vai sofrer duas exceções. Daqui a pouquinho eu falo para vocês essa exceção. Mas então, o que diz o princípio da legalidade, ou o princípio da obrigatoriedade? Esse princípio vai dizer, então, que o Ministério Público ele tem o dever de promover a ação penal. Então, o Ministério Público não exercer um juízo de conveniência para o exercício da ação penal. O Ministério Público ele tem a obrigatoriedade de exercer essa ação penal, de ingressar com a ação penal. Quando? Quando tiver, então, o cometimento de um fato típico, né? Então, nós temos lá a materialidade daquele fato e temos a autoria daquele fato. Então, existindo essa situação, o Ministério Público não pode fazer uma análise de conveniência e oportunidade. O Ministério Público não pode pensar se ele vai ingressar com a ação penal ou não, né? Então, havendo lá as condições da ação, né? Se houver, então, a justa causa, o Ministério Público ele deve promover a ação penal, ele deve intentar com a ação penal, tá? Então, esse é o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade. Quais são as exceções? Nós temos duas exceções. Então, até o finalzinho de 2019, começo de 2020, nós tínhamos apenas uma exceção. E essa exceção era as situações de crimes de menor potencial ofensivo. Vejam, nos crimes de menor potencial ofensivo, são aqueles crimes que têm uma baixa lesividade, né? Que a sua pena máxima não ultrapasse a 2 anos, o Ministério Público ele não tem a obrigatoriedade de apresentar a denúncia. Então, ele vai verificar lá se o sujeito preenche os requisitos, tá? Se ele é primário, se ele não foi beneficiado com o Instituto nos últimos 5 anos. Ele, ao invés de oferecer a denúncia, ele propõe aquilo que é chamado de transação penal. Então, ele faz uma transação penal com o sujeito. E o sujeito aceitando essa transação penal, o promotor deixa de oferecer a denúncia. E o sujeito cumprindo todas as regras que foram impostas lá na transação penal, o processo ele se extingue, ele vai para o arquivo, sem que o Ministério Público tenha oferecido uma denúncia, tá? A segunda exceção, gente, nós vimos aí alguns dias atrás, nós conversamos sobre ela alguns dias atrás, que é o acordo hoje de não persecução penal, né, que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, o artigo 28A do Código de Processo Penal, ele diz que nos crimes cuja pena máxima seja até 4 anos, então, seja até 4 anos, né, vai existir a possibilidade, e preenchido também uma série de requisitos, que nós vimos lá quais são esses requisitos, do promotor de justiça deixar de oferecer a denúncia e propor a realização, então, de um acordo de não persecução penal, tá bom? Então, essas daí são as duas hipóteses que nós temos como exceções ao princípio da legalidade ou da obrigatoriedade. Primeiro, então, é a transação penal, o Instituto da Transação Penal, presente lá na Lei 9.099, tá? Então, a transação penal é a primeira exceção. E a segunda exceção que nós temos é o acordo de não persecução penal, que está no artigo 28A do Código de Processo Penal. Vamos adiante, então.
O próximo princípio que nós temos, o terceiro princípio, é o princípio chamado de princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade, pessoal, vai dizer assim, ó, que a ação penal, ela deve ser promovida, a ação penal, ela deve ser proposta contra todos os autores do delito. Então, a denúncia, quando o Ministério Público oferece a denúncia, quando o Ministério Público apresenta a denúncia, essa acusação, ela deve abranger todos que concorreram para a prática da infração penal, tá? Então, o Ministério Público ele deve oferecer a denúncia contra todos os autores, coautores e partícipes do delito. Se o Ministério Público, então, entende que é caso de oferecimento da denúncia, essa denúncia tem que ser contra todos. O Ministério Público, então, ele não pode deixar de oferecer denúncia contra um, a não ser, é lógico, né, que durante a instrução ali, na verdade não é nem instrução, durante o carreamento de provas, a colheita de provas no inquérito policial, fique provado que aquele delito não teve participação da outra pessoa que estava ali sendo imputado, tá? Então imaginem que um furto está sendo imputado aí a duas pessoas. O Ministério Público, então, qual que é a regra? E quando ele vai oferecer a denúncia, ele oferece essa denúncia contra as duas pessoas, os dois autores do delito, o autor coautor, autor e partícipe do delito. No entanto, durante o inquérito policial, ficou comprovado ali que a outra pessoa que se imputava à prática do delito, ela não foi coautora nem mesmo partícipe. Neste caso, é óbvio, o Ministério Público não tem a obrigatoriedade de oferecer a denúncia contra essa terceira, essa outra pessoa aí, né? Ele vai oferecer contra aquele que é o autor do delito, tão somente, tá? Então, essa é a obrigatoriedade de oferecer a denúncia contra todos, que diz o princípio da indivisibilidade, é quando houverem vários réus e ficar demonstrado que todos esses sujeitos foram autor do delito. Então, o Ministério Público não pode escolher, eu vou processar apenas um deles, né? O outro eu vou deixar. Não, isso não existe, então, a possibilidade. O quarto princípio, gente, é o princípio da indisponibilidade, tá? Alguns autores também vão chamar de princípio da indesistibilidade. O princípio, então, da indisponibilidade ou da indesistibilidade aí vai dizer que é vedado ao Ministério Público, é proibido ao Ministério Público desistir da ação penal, tá? É claro que esse princípio da indivisibilidade aqui, gente, ele alcança inclusive a fase recursal, tá? Então, o Ministério Público não pode desistir da ação penal no meio e ele não pode desistir de um recurso no meio. O Ministério Público ele tem que ir até o fim da ação penal. Então, uma vez oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode chegar no meio dessa ação penal, lá na fase de instrução, por exemplo, e falar, eu estou desistindo, eu não quero mais processar esse sujeito, né? Não existe essa possibilidade. Embora, gente, olha só, exista a possibilidade, isso é muito possível, isso aí é até muito agradável que aconteça quando houver situações que permita, né, que o Ministério Público peça a absolvição do acusado. Não temos qualquer tipo de impedimento neste sentido. Ó, Alexandre aí, apareceu do nada? Então, nós temos essa questão, essa possibilidade aí, né, do Ministério Público, ele ingressa com a ação penal. O Ministério Público propõe a denúncia. Vejam só, chega lá na instrução, são ouvidas as testemunhas, né, colhidas as provas que deveriam ser colhidas, e ficou demonstrado que aquele sujeito não foi o autor da ação penal. Ele não é o autor do delito. Ou então ele não existe provas que ele tenha concorrido para a infração penal. O que o Ministério Público ele pode fazer? Aliás, o que o Ministério Público deveria fazer nessa situação? Pedir a absolvição em fase de alegações finais. O Ministério Público pediria a absolvição deste réu, tá?
Vejam, isso não quer dizer que ele está desistindo da ação penal. A ação penal ela vai até o fim. O juiz vai dar uma sentença, mas o Ministério Público aí ele está tão somente pedindo que seja feita a justiça. E nesta situação específica, a justiça seria a absolvição do sujeito. Por isso que o Ministério Público tem aqueles sujeitos que oficiam perante eles, que atuam perante eles chamam promotores de justiça. Eles não são promotores de acusação, eles são promotores de justiça, tá? Então, eles devem promover a justiça, não a acusação. Então, pessoal, o que eu quero que fique muito claro para vocês é que o princípio da indisponibilidade, ou então o princípio da indesistibilidade, veda, proíbe que o Ministério Público ele desista da ação penal no meio dela. No entanto, não existe qualquer tipo de vedação quanto ao Ministério Público pedir a absolvição do acusado, tá? Nós não temos, então, essa vedação. Próximo princípio, o quinto princípio que nós temos é o princípio da intranscendência, tá? Então, o princípio da intranscendência que nós temos, no sentido de que a ação penal, ela não pode passar, ela não pode transcender da pessoa do condenado, tá? Então, essa ação penal, ela não ultrapassa a pessoa do autor do delito. Não existe a possibilidade dela se transpor, dela ir adiante, dela alcançar outra pessoa que não seja o autor do delito. Esse princípio da intranscendência aqui, ele é aplicado tanto na ação penal pública como na ação penal privada. Deve ser verificado tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. São esses, então, gente, os 5 princípios que nós temos aí que regem a ação penal pública incondicionada. Lembrando... Pois não? Desse último princípio aí, você falou que não ultrapassa a pessoa do autor do delito. Tipo assim, por exemplo, pode ser a mãe do autor, desde que ela não tenha cometido nada. Isso. Beleza, valeu. Aplicado nas penas, né? Então, a intranscendabilidade, a pena não pode passar da pessoa do condenado, é a mesma ideia. Beleza, valeu. Então, gente, lembrando que esses princípios aí, eles aplicam a ação penal pública incondicionada e também na ação penal pública condicionada à representação do ofendido, né? Então, a ação penal pública condicionada, nós vimos que ela é bem tranquila, nós vimos que ela é a regra, nós vimos que não depende de muitos requisitos, né? Apenas diante da prática de um delito, do cometimento de um delito, estando a autoria desse delito demonstrado, o Ministério Público, então, ele exercerá a ação penal independente de qualquer coisa, independente de qualquer representação, e nós vimos aí, então, os princípios que regem essa ação penal. Ótimo. Vamos verificar, então, agora a ação penal pública condicionada, tá? Então, nós já vimos também que a ação penal pública condicionada, ela depende da representação da vítima ou então do seu representante legal. Nós vamos ver algumas coisas importantes a essa ação penal pública condicionada, que ela também é titularizada pelo Ministério Público, ela é exercida pelo Ministério Público. A única diferença que nós temos aqui é que o Ministério Público, então, ele tem, tá? Então, a diferença que nós temos é que o Ministério Público, ele vai ter aqui o dever de recolher essa representação, ter a representação do sujeito. O que é representação? Representação nada mais é que um pedido aqui, autorizador feito pela vítima ou seu representante legal, estão visando a instauração da persecução penal. Olha só, embora nós estejamos falando aqui de ação penal, gente, em se tratando, tá, de crimes que a ação penal pública seja condicionada,
sequer pode ser instaurado um inquérito policial sem a representação, tá? Então, a representação é um requisito que ela inicia lá atrás, lá no inquérito policial. Sem representação, o delegado não pode, tá? Então, sem representação, o delegado não pode instaurar o inquérito policial. Consequentemente, o promotor de justiça não poderá oferecer a denúncia. Tá? Quem tem possibilidade de oferecer essa representação? Primeiro, a própria vítima, né? Então, a vítima é a pessoa que pode fazer essa representação, pode oferecer essa representação. Ou então, o representante legal da vítima, né? Então, imagine aí o caso de uma pessoa que é interditada, né? Ou uma pessoa incapaz. Ele tem o seu representante legal, e se ele for vítima de um crime de ação penal pública condicionado, o seu representante legal poderá fazer essa representação. Ou, por fim, aí, por procurador com poderes especiais, tá? Esse procurador, que eu estou falando para vocês, não necessariamente precisa ser um advogado. Comumente é um advogado, mas esse procurador não existe a necessidade, então, de ser um advogado. Qual que é a necessidade? Que ele possua aqui poderes especiais, que a sua procuração tenha poderes especiais para ofertar esta representação, tá? Então, essas são as pessoas que podem fazer a representação. Quem são os destinatários? Quem são as pessoas que vão receber essa autorização? Então, a autorização ela pode ser destinada à autoridade policial, ao Ministério Público ou ainda ao próprio juiz, tá? Qualquer uma dessas três autoridades pode ser destinatária da representação. Gente, não existe, assim, uma necessidade de um rigor formal quanto à representação, tá? Então, não é uma peça processual, né? Então, não existe essa necessidade de rigor formal, de aquele cabeçalho todo, aquela questão, né? Inclusive, ela pode ser feita oralmente, né? Então, pode ser feita oralmente, tanto na delegacia, como perante o juiz ou membro do Ministério Público. O que é importante aqui? O importante é que a vítima revele, traga seu interesse claro e inequívoco de ver o autor do delito ser processado. Então, isso que é o mais importante. O importante é o conteúdo dessa representação. E o conteúdo da representação nada mais é do que o interesse da vítima, a demonstração da vítima, claro e inequívoco, de ver o autor do delito ser processado, tá? É claro que, quando feito de forma oral, ela deve ser reduzida a termo, né? Existe, então, a necessidade que isso aí seja reduzido a termo, seja transcrito para um papel, tá bom? Então, existe a necessidade aí da redução a termo. Outra questão aqui, gente, quanto à representação, é o prazo. Então, para que eu represente, tá? Ou eu tenho, na verdade, o prazo para representação, que é, como regra, de 6 meses, tá? Então, o prazo para o exercício da representação é de 6 meses. 6 meses do quê? 6 meses do cometimento do delito, né? Porque poderia existir vários termos iniciais para esses 6 meses. Então, é 6 meses, de acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal, do conhecimento da autoria da infração penal, tá bom? Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento, a partir do momento que eu tomo ciência da autoria da infração penal, é o prazo que eu tenho de 6 meses para fazer a representação. Vejam só, crime de ameaça, por exemplo. O crime de ameaça, ele tem a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ora, o crime de ameaça, na verdade, é chamado de um crime de cometimento de forma livre. Então, existem várias possibilidades de cometimento de um crime. Existe a possibilidade por escrito, por exemplo. Então, alguém me envia uma carta, tá?
me ameaçando, falando que vai me matar. Essa é uma carta anônima. Trata-se de uma carta anônima, né? Foi cometido um crime? Foi cometido um crime. Eu sei quem é o autor do delito? Não, eu ainda não sei quem é o autor do delito. Então, esse prazo para representação ele está correndo? É óbvio que não, né? A partir do momento que eu tomar ciência, a partir do momento que eu tomar conhecimento de quem foi o autor daquele delito, né? Então, a partir deste momento, existe a possibilidade, nasce para mim a possibilidade da representação, tá? Então, vejam, gente, a representação aí tem o prazo, chamado de prazo decadencial, que se você não exercer esse direito de representação no prazo decadencial de 6 meses, você perde esse direito, tá? E esses 6 meses, então, ele é contado a partir do conhecimento do autor do delito, quem seja o autor do delito. Então, guardem isso é muito importante, tá? O prazo de 6 meses, chamado de prazo decadencial, se você não exercer esse prazo no período de 6 meses, você perde o direito de fazê-lo, tá? Então, o Ministério Público não mais poderá processar aquela pessoa. E que esse prazo, então, ele começa a ser contado, ele começa a ser verificado a partir do momento que eu tomo de conhecimento de quem é o autor da ação penal. Beleza? Ótimo. Então, nós tendo ciência dessa situação, nós vamos ver aqui, temos que ver na possibilidade, então, da vítima for menor de 18 anos. Vejam, se a vítima for menor de 18 anos, o direito de representação deve ser exercido pelo seu representante legal, né? Porque essa pessoa ela não tem capacidade para estar em juízo aqui no direito penal. Ela não tem capacidade para estar em juízo. Não tendo capacidade de estar em juízo, quem deve exercer esse direito de representação? O seu representante legal, tá? Existe uma situação interessante aqui, gente. Inclusive, está lá disciplinada na súmula 594 do Supremo Tribunal Federal. Então, anotem isso. Súmula 594 do Supremo Tribunal Federal. Existe, então, o seguinte entendimento, tá? Que o menor de 18 anos aqui, a representação, o direito de representação é do seu representante legal. Então, o seu representante legal, ele pode fazer essa representação no prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento do autor do delito. No entanto, o STF, tá? Ele tem o entendimento de que quando o sujeito faz 18 anos, então ele atinge a plena capacidade aí para estar em juízo, ele poderia representar. Então, olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Foi praticado um crime de ameaça contra uma pessoa de 12 anos de idade. Tá? Então, essa pessoa tinha 12 anos de idade. Vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar 17, senão vai ficar muito distante, né? Vocês vão falar que está muito longe, ficou muito longe. Então, uma pessoa de 17 anos foi vítima de um crime de ameaça. Ela pode representar? Não, não pode representar, porque ela não tem capacidade para isso, ela não tem capacidade para estar juízo. Então, quem representa, quem pode representar é o seu representante legal. Aí, os seus pais ou quem o represente, tá? Qual que é o prazo para ele fazer isso? 6 meses a contar do conhecimento de quem é o autor do delito. Imaginem, gente, que os pais desse menor, ele não representou no prazo de 6 meses, tá? Ele deixou de representar. Falou, não vou mexer com isso, não. O que acontece nesse caso, segundo o entendimento do STF? A partir do momento que esse menor completa 18 anos, ele pode fazer essa representação.
E você vai falar para mim, mas esse prazo de 6 meses já foi? Sim, já foi. No entanto, esse prazo era para o seu representante legal, tá? A partir do momento que este sujeito, que ele foi a vítima do crime, completa esses 18 anos, ele passa a ter o direito de representação. Em qual prazo? O mesmo prazo, de 6 meses, tá? Então, vejam, no caso aí, na possibilidade da vítima ser menor de 18 anos, nós temos duas possibilidades de representação. A primeira possibilidade, então, é do seu representante legal, que deve exercer no prazo de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria da infração penal. Se ele não fizer, perdeu o direito. Ele perdeu o direito. No entanto, esse direito permanece para o menor. E esse direito, então, ele nasce. Esse direito, ele pode ser exercido, tá? Esse direito pode ser realizado quando esse menor fizer 18 anos. Feito 18 anos, então, ele vai, se ele tiver interesse, ele representa. Tá joia? Então, isso aí é o entendimento do STF, está na súmula 594 do STF. Professor, tem uma pergunta. Pergunte. No caso, o indivíduo, ele ser emancipado, isso também cabe a mesma regra após os 18 anos ou não? Se a pessoa for emancipada? Não, caso de emancipado, ele é emancipado pelos atos da vida civil. Ah, perfeito. Ok. Tá? Não. Ok, entendi. Obrigada. Que isso, disponho. Vamos adiante, gente. Vamos em frente. Aí. Só vou abrir o código aqui. Olha só. Então vamos prosseguir. Essa possibilidade aí da um minutinho, tô abrindo o código aqui. Isso, vamos lá. Vamos seguir aqui. Nós estamos vendo, então, que essa representação que nós estamos falando, ela é pessoal ou na hipótese aqui de ser exercida pelo representante legal. Só que pode acontecer aí que o sujeito venha a morrer, né? Ou ele venha a desaparecer, ficar ausente, né? Então, imagine aí que o sujeito foi ameaçado hoje. Ele sofreu um crime de ameaça. Essa ameaça foi pessoal, tá? Então, o cara falou para ele, vou te matar. Cometeu um crime de ameaça. A vítima cometeu um crime de ameaça, né? Vou usar... Cadê o Alexandre? Vamos falar com o Alexandre aqui, né? Vamos lá, Alexandre. Então, imagine que o Alexandre cometa um crime contra o professor, aqui contra mim, de ameaça, né? É claro que isso é uma hipótese, né? Alexandre não vai fazer isso nunca, o sujeito cabrabão, aí, né? Não vai Depende. ter homem aí tomando cafezinho, não quer guerra com ninguém, né, Alexandre? Então, mas ele, né? Vai me matar. Só na paz, Alexandre. Ele fala que vai me matar. Ótimo, cometeu um crime de ameaça. Daqui 15 dias eu venho a morrer de coronavírus, tá? Eu morri. Está repreendido. Eu venho morrer de coronavírus. Veja só, ainda existe o direito de representação, né? Eu possuo, claro, eu não possuo mais esse direito de representar. É claro que não tem mais essa possibilidade, porque eu morri, não estou mais aqui. Mas a questão é, existe a possibilidade de exercer
esse direito de representação para que o Alexandre seja processado? Existe, gente, existe essa possibilidade, né? Aonde está isso? Está no artigo 36 do Código Penal, tá? Então, está no artigo 30 do Código de Processo Penal, desculpe. Olha só, o artigo 36 vai dizer que se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e em seguida ao parente mais próximo na ordem de numeração do artigo 31, tá? Então, qualquer delas pode prosseguir na ação no caso do querelante desista ou abandone. Vejam, a possibilidade aqui, embora esteja falando da queixa, ela também é possível no caso da representação, tá? Então, se o sujeito morrer, se o sujeito desaparecer, outra pessoa pode representar por ele? Pode, outra pessoa tem essa possibilidade. E quem são essas pessoas que têm a possibilidade, caso essa pessoa morra, né? Caso essa pessoa suma, é o cônjuge, né? Então, o marido ou mulher, aí, eu entendo que também, nesse caso, o companheiro deve ter esse direito, né? Ascendente, são os pais, né? Descendente, os filhos ou o seu irmão, né? Então, existe essa possibilidade. E esse direito, gente, de representação aqui, neste caso, ele é exercido, ele tem que ser exercido aqui, ele tem uma ordem de preferência, tá? Ele tem uma ordem de preferência. Qual que é essa ordem de preferência? Então, primeiro é o cônjuge, certo? Então, se concorrer aqui, imagine que o sujeito tenha lá, caso minha esposa, né? Nesse caso que eu dei o exemplo do Alexandre, que eu morri, ele me ameaçou e eu morri posteriormente, por morte natural, né? Claro. Então, tenho aí o cônjuge, minha esposa pode representar, né? E se ela não fizer, se minha esposa não fizer? Bom, se minha esposa não fizer, acabou, não tem mais direito de ninguém. No entanto, né, existe aí a possibilidade também, se não tiver aí o ascendente, descendente, o meu irmão. Isso aqui é para ficar claro para nós que esse direito de representação, essa possibilidade de representação, caso a vítima morra, não morre com ela, tá? Não morre com ela. Então, havendo ausência ou a morte da vítima do delito, esse direito ele passa para uma outra pessoa, aí que é cônjuge, né? Ou companheiro, eu entendo que o companheiro também entra aí, ascendente, os pais, descendente, os filhos, ou então ao irmão da vítima. Tá joia, gente? Então, beleza. Feita essa representação aqui, olha só, feito essa representação, o Ministério Público ele está obrigado a promover ação penal? Não, ele não está obrigado a promover a ação penal. Então, não vincula a representação, não vincula o membro do Ministério Público, tá bom? Não é porque eu fiz a representação que o Ministério Público ele tem que ingressar com ação penal, né? A representação nada mais é do que uma autorização que eu dou ao Ministério Público para que ele ingresse com a ação penal, tá? Então, existe aí o que é chamado de ausência de vinculação. Existe ausência de vinculação. Eu representei? Ótimo, representei. Isso vincula o Ministério Público está obrigado a oferecer, o Ministério Público está obrigado a apresentar a ação penal? Não, o Ministério Público não está obrigado a apresentar essa ação penal, tá? Ele exerce se ele verificar que é caso de oferecimento da denúncia. Se estão lá presentes os casos de condição da ação, né? Se estão, se o sujeito, então, o delito aconteceu, né? Se aquele sujeito é o autor do delito, se deve ser exercida a ação penal, né? Se tem justa causa para exercício da ação penal. Então, o Ministério Público vai verificar tudo isso. Inclusive, o Ministério Público não está preso aí à tipificação penal, né? O Ministério Público ele pode entender que é um outro tipo penal e oferecer a denúncia por um outro tipo penal. Então, isso é só para nós vermos
que a representação não vincula em nada, tá, o membro do Ministério Público. Ele tem ampla liberdade aí para o oferecimento ou não da denúncia. Vamos adiante. Retratação, pessoal. Pode retratar? Existe a possibilidade de eu retratar? O que é retratar? Eu fiz a representação, ofereci essa representação, só que no meio do caminho eu falei, puxa, eu não quero mais mexer com isso não, né? Me arrependi de ter representado. Eu posso me retratar? Existe a possibilidade da retratação, da representação? Existe a possibilidade. E essa possibilidade aí é enquanto não for oferecida a denúncia, tá? É isso que o artigo 25 do Código de Processo Penal vai dizer para nós. Enquanto não for oferecida a denúncia, eu posso me retratar. Vejam, qual que é o termo utilizado? É enquanto não for oferecida a denúncia. Não tem aqui qualquer tipo de relação com o recebimento da denúncia. Então, até o Ministério Público oferecer a denúncia, enquanto o Ministério Público não protocola a denúncia lá no Judiciário, eu posso me retratar. A partir do momento que a denúncia for apresentada, a partir do momento que for protocolada a denúncia, não é possível mais a retratação, tá bom? Então, não será mais possível a retratação. Ótimo, nós temos aqui uma outra situação, que é nas hipóteses dos crimes cometidos no âmbito da Lei 11.340, de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, aqui, vai dizer para nós que somente será possível a retratação, ou seja, a renúncia à representação perante o juiz, tá? Perante o juiz. Então, em audiência designada para esta finalidade. É claro, gente, que aqui já vai existir o oferecimento da denúncia, porque se o juiz marcou uma audiência, né, é porque já tem o oferecimento da denúncia. Então, nesse caso aqui da Lei Maria da Penha, tá, a retratação, ela pode acontecer antes do recebimento da denúncia, tá bom? Então, antes do recebimento da denúncia. Embora o STF, ele venha aí firmando posicionamento, o STF vem decidindo quanto à impossibilidade da retratação, nesses casos da Lei Maria da Penha, tá? Então, o STF vem firmando o posicionamento da impossibilidade da retratação. É claro que aqui nós estamos tratando, por exemplo, do crime de ameaça, porque o próprio STF também já firmou o entendimento que, em se tratando de crime de lesões corporais graves, não importa se grave ou não, a ação penal é pública incondicionada, tá? Então, no caso da Maria da Penha, a ação penal, segundo o STF, quando houver lesões corporais, quando houver violência, é pública incondicionada. Quando seria condicionada? Aqui no caso de uma ameaça seria condicionada, tá bom? Mas o STF também vem firmando posicionamento, o STF vem firmando entendimento, tá, da impossibilidade da retratação, embora a lei fale em outra coisa. Ótimo, nós vimos então aí a respeito da representação, né? Uma outra possibilidade, gente, que é uma outra questão aí de procedibilidade, requisito de procedibilidade da ação, é a requisição do ministro da Justiça, tá? Então, situações aí que vai exigir a requisição do ministro da Justiça. Então, existem algumas hipóteses, nós não vamos tratar aqui dessas hipóteses, né, de requisição do ministro da Justiça. Mas existe lá, por exemplo, quando o crime é cometido contra o presidente da República, né? Então, se o crime for cometido contra o presidente da República, um crime contra a honra do presidente da República, tá? Exige a requisição do ministro
da Justiça. Uma outra possibilidade, só falando aqui rapidamente, para a gente, é a hipótese lá da extraterritorialidade, né, da lei penal, ou seja, quando eu aplico a lei penal fora dos territórios brasileiros, tá? Isso aí vai acontecer em algumas possibilidades que estão lá no artigo 7º do Código Penal. E o parágrafo 3º, a linha B lá do artigo 7º do Código Penal, vai dizer que nessas situações, em algumas situações, na verdade, deve haver requisição do ministro da Justiça, tá? Não deve haver requisição do ministro da Justiça. Então, se o ministro da Justiça não fizer essa requisição, o Ministério Público não pode ingressar com a ação penal. Vejam, essa requisição do ministro da Justiça aqui trata-se de uma conveniência de política, né? Do que cabe ao Ministério Público, ao ministro da Justiça, então, a ele verificar se politicamente é conveniente ingressar com a ação penal, ou dar o direito do Ministério Público, na verdade, a entrar com essa ação penal, ou não, né? Vejam lá, no artigo 145, parágrafo único, vai dizer para nós, então, que procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, nos casos do inciso 1 do artigo 41 deste Código, 141. O que diz o artigo 141? Nos casos, então, de crimes cometidos contra a honra do presidente da República ou chefe de governo ou do estrangeiro, tá? Então, imaginem que alguém fale que o presidente do Brasil é um idiota, tá? Então, alguém falou que o presidente do Brasil é um idiota, tá? Vocês vão achar que isso é inexigibilidade de conduta diversa, ou então um exercício regular de um direito. Mas não é, tá? Não trata-se aqui do exercício regular de direito. Nós estamos cometendo um crime contra a honra do presidente da República. Neste caso, o ministro da Justiça, ele tem que fazer uma requisição para o Ministério Público, para que o Ministério Público ingresse com uma ação penal contra essa pessoa que ofendeu a honra do presidente da República, tá? Então, isso é a requisição. Vejam, essa requisição também, ela não vincula o membro do Ministério Público. Requisição aqui não tem sentido de ordem, tá? Requisição é o nome que é dado aqui para representação, na verdade, do ministro da Justiça, mas ela não vincula o membro do Ministério Público. O Ministério Público, diante dessa requisição, ele ingressa com a ação penal ou não, tá? Ele ingressa ou não, ele não tem a obrigatoriedade de ingressar com a ação penal. Claro que se ele verificar que, de fato, houve um crime, que está provada a materialidade e a autoria desse delito, aí sim ele ingressará com a ação penal. Do contrário, não. Uma diferença que nós temos aqui com a requisição, gente, é o prazo para o oferecimento. Enquanto na representação nós temos lá um prazo decadencial de 6 meses a partir do conhecimento da autoria do delito, na requisição não se aplica esse prazo de 6 meses. Então, qual que é o prazo, Bruno? Bom, o prazo aqui que nós temos para o oferecimento da requisição é a qualquer tempo, enquanto a infração não estiver prescrita, tá? Enquanto não ocorrer a prescrição, não ocorrendo a prescrição da infração, é possível o ministro da Justiça exercer essa requisição, tá bom? Então, a qualquer tempo, desde que a infração penal não esteja prescrita. Outra diferença que nós temos aqui, claro que essa diferença, ela tem diferença conceitual e essas diferenças são substanciais, mas é quanto à retratação. Se lá na representação eu posso fazer a retratação até o oferecimento da denúncia ou antes do oferecimento da denúncia, conforme o artigo 25 do Código de Processo Penal, no caso de requisição do ministro da Justiça, gente, tem prevalecido o entendimento de que não cabe retratação,
Não é possível essa retratação, porque esse entendimento, tanto doutrinário como jurisprudencial, diz que isso mostra uma fragilidade do Estado brasileiro, tá? Então, o Estado brasileiro, ele faz essa requisição. Daqui a pouco ele volta atrás, né? Isso, então, mostraria uma fragilidade do Estado brasileiro. Tranquilo com isso? Recado? Cadê vocês? Tranquilo, sim. Tranquilo? Mas seria possível o senhor mandar exercícios para a gente estar treinando e fixando todo esse conteúdo? Sim, mando sim. Tá bom. Obrigada. Que isso. Ótimo, então vamos adiante aqui. Por fim, gente, eu quero retomar aqui com vocês a ação penal privada, tá? E retomar em que sentido? Nós já vimos esses tipos de ação penal privada, né? Nós já tratamos a respeito da ação penal privada. Eu quero só retomar com vocês aqui os princípios, na verdade, trazer os princípios que regem a ação penal privada, tá? Então, nós vimos a ação penal pública, vimos a ação penal pública condicionada e incondicionada. Eu já passei com vocês pela ação penal privada, né? E passei lá com os princípios que regem a ação penal pública. Agora, eu quero tratar com vocês aqui dos princípios da ação penal privada, tá? Nós vamos tratar do princípio da ação penal privada. Depois vamos dar uma olhada lá na denúncia e na queixa. O que é denúncia? O que é queixa, né? Quais são os requisitos formais para essas duas peças, tá bom? Então vamos lá, rapidamente aqui os princípios da ação penal privada. Bom, os princípios da ação penal privada, né, alguns deles vão aqui se opor aos princípios da ação penal pública, tá? Então, o primeiro princípio aqui, gente, que nós temos é o princípio da disponibilidade. Vejam só, lá na ação penal pública, nós tínhamos o princípio da indisponibilidade, que a ação penal pública é indisponível. O Ministério Público, então, diante de uma situação de crime, conhecendo o autor desse delito, ele não tinha a oportunidade de exercer um juízo de conveniência e de oportunidade. Ele tinha que ingressar com a ação penal. O princípio da disponibilidade aqui na ação penal privada, ele fala o quê? Que a ação penal privada ela é disponível, tá? Ela é disponível em sentido de que eu ingresso com essa ação penal se eu quiser. Eu não tenho a obrigatoriedade de ingressar com a ação penal privada. Então, vigora o princípio da disponibilidade, tá? O outro princípio que nós temos aí, gente, é o princípio da intranscendência. Esse princípio nós já vimos lá na ação penal pública, né? Que a ação penal não pode transcender, ela não pode ir além da pessoa do acusado, tá bom? Então, não existe essa possibilidade. Então, basicamente, gente, são esses os princípios que são aplicados aí na ação penal privada, tá? Então, o princípio da indisponibilidade e o princípio da intranscendência. Os demais não se aplicam à ação penal privada, tá? Os demais não se aplicarão à ação penal privada. Ao lado desse aqui, né, também aplica lá o princípio que nós vimos, só da obrigatoriedade aqui da indivisibilidade, tá bom? Então, no caso de queixa, aqui aplica-se também, no caso de ação penal privada, o princípio da indivisibilidade, no sentido de que, se o sujeito for ingressar com a queixa-crime, imagine que tenha 3 pessoas que são autoras do delito. Vamos pensar num delito de injúria, tá? Então, 3 pessoas ofenderam a honra de outro. A queixa-crime, que é a peça que vai inaugurar a ação penal, eu não posso oferecer a queixa somente contra um deles. Tá? Embora, então, eu tenha o princípio aí da disponibilidade, eu entro com a ação penal se eu quiser. Se eu entrar, gente, eu devo entrar contra todas as pessoas, contra todos os réus. Eu não posso escolher qual é o réu que eu quero entrar, qual é o réu que eu quero ingressar com a ação penal, tá bom? Então, basicamente, são esses princípios aí que se aplicam à ação penal
privada, né? Ação penal privada, então, a possibilidade ampla aí de análise de conveniência. Ótimo. Feito isso, nós temos que ver quais são as peças que inaugura o processo, né? Eu já falei aqui delas, mas vamos falar agora didaticamente, organizadamente aqui. Em se tratando de ação penal pública, quer seja condicionada ou incondicionada, a ação penal, ela será iniciada aqui por uma peça que tem o nome de denúncia, tá? Então, ela chama denúncia. E, existindo uma ação penal privada, nós estamos diante de uma queixa, tá? Então, ação penal pública, quer seja condicionada ou incondicionada, nós vamos tratar da denúncia, será chamado de denúncia. E ação penal privada, nós teremos a queixa-crime, tá? Existem aqui os requisitos, chamados de requisitos formais. E esses requisitos formais, eles devem estar presentes, eles devem estar estabelecidos, eles devem ser verificados tanto na denúncia quanto na queixa-crime. Tá? Que requisitos são esses? Vamos lá, passar por esses requisitos. Primeiro, gente, tem que haver a descrição do fato e de todas as suas circunstâncias. Pessoal, isso é o mais importante. O mais importante não é a capitulação jurídica que eu vou dar. O mais importante é a descrição dos fatos. Por que a descrição dos fatos é o mais importante? Porque o juiz, ele julga os fatos descritos. O juiz não julga a capitulação jurídica, tá? Então, o juiz, ele julgará os fatos. O juiz, ele trata dos fatos. O juiz não trata de capitulação jurídica. Então, a importância que nós temos aí da descrição é dos fatos, tá? O próximo requisito formal que nós temos é a qualificação do acusado ou fornecimento de dados que possibilitem a sua identificação, né? Isso aí aplica-se em qualquer ação, qualquer peça, né? É o qualificar o acusado, trazer quem é esse acusado, ou então fornecer dados que o possa identificar. Tem aí também a necessidade, embora eu já tenha dito para vocês que isso não é o mais importante, que é a classificação do crime, né? Então, eu coloco lá, qual que é a classificação do crime? Furto. Então, previsto, o sujeito incorre nas penas do artigo 155 do Código Penal. Injúria, então o sujeito incorre lá no crime do artigo 140 do Código Penal, tá? Então, eu coloco a classificação do delito, embora isso, não volto a dizer, não seja mais importante, porque o juiz julga fatos, e o juiz não julga classificação do delito, tá? Outro requisito formal importante aí, pessoal, é o rol de testemunhas, tá? Então, na minha peça acusatória, quer seja denúncia, quer seja na queixa-crime, eu tenho que trazer o meu rol de testemunhas, tá? Eu trago o meu rol de testemunhas. Então, eu digo quem são aquelas pessoas que podem comprovar os fatos que eu estou alegando. Pedido de condenação, né? Então, toda a ação penal aí, quer seja na denúncia ou na queixa, eu tenho que pedir que o sujeito seja condenado, né? E o nome e a assinatura de quem está endereçando, de quem está fazendo essa ação penal, né? Então, o Ministério Público, promotor de justiça, o nome dele, assinatura, né? E, no caso da queixa-crime, o advogado, né? O advogado, então, que vai estar apresentando essa queixa-crime. Ótimo. Então, vamos lá, vamos adiante. Vamos tentar acabar isso aqui hoje, que é bastante matéria. O prazo. Qual que é o prazo para oferecimento da denúncia? Nós já vimos aí, então, que estando o réu solto 15 dias, e se preso 5 dias, tá? Então, 15 dias solto, 5 dias se o réu estiver preso. Esse prazo aqui começa a contar da data que o Ministério Público recebe o inquérito policial.
Então, chegando lá no MP, chegando para o promotor de justiça, ou inquérito policial, a partir dessa data, ele tem o prazo de 5 dias estando o réu preso, ou 15 dias estando o réu solto, para apresentar a denúncia. Ou se não houver inquérito, gente, então quando chegue lá para eles as peças, chamar de peças de informação, tá? Então corre esse prazo aí. O que é importante nós sabermos é que o excesso de prazo aqui, ele não invalida a denúncia, tá? Então se o promotor de justiça ele incorrer em excesso de prazo, não vamos ter aqui uma hipótese dessa denúncia ser inválida. O promotor pode responder administrativamente lá dentro do Ministério Público. No entanto, isso não invalida a denúncia. O que vai acontecer aqui é surgir a possibilidade, a hipótese da ação penal privada subsidiária da pública. Mas se não aparecer essa ação penal privada subsidiária da pública, e o promotor, por exemplo, ele oferecer a denúncia somente depois de 45 dias que o réu tivesse preso, né? Claro que a gente está pensando aqui numa situação normal, que o advogado não ia entrar com habeas corpus, nada disso, né? Isso invalidaria a denúncia? Não, não teria invalidar, a denúncia não seria invalidada, tá? Ela não seria invalidada. No entanto, o que surgiria aí é a hipótese de ação penal privada subsidiária da pública. Uma vez oferecida a denúncia, gente, vai surgir aí a hipótese também, a possibilidade dessa denúncia ser aditada, tá? Então, o que é o aditamento da denúncia? Aditamento da denúncia nada mais é do que a possibilidade que o Ministério Público tem de mudar essa denúncia, tá? Enquanto não houver o julgamento. Então, antes do julgamento, a denúncia pode ser aditada. Para quê? Para incluir novos crimes, para incluir novos autores, tá? Então, eu faço o quê com esse aditamento? Eu não, na verdade, o promotor, né? Não sou promotor, nem quero ser. Ele adita a denúncia, ele traz ali novos crimes, ele coloca novos crimes, imputa novos crimes para o sujeito, ou então traz outros autores, tá bom? Ele traz outros autores nessa mesma peça acusatória. Então, essa modificação, a possibilidade de modificação da denúncia é chamado de aditamento da denúncia. Ótimo. Tudo bem? Mande um joinha aí para mim. Me conta se está tudo bem. Tranquilo. Tranquilo? Tá tudo bem. Então, beleza. Tudo bem, professor. Tudo jóia. Então, Tudo beleza. Então, vamos adiante, gente. Prosseguindo aqui. Uma vez oferecida a denúncia, né? Essa denúncia vai ser oferecida, ela vai para o juiz. A denúncia vai para as mãos do juiz, a denúncia vai chegar para o juiz, né? Chegando lá no juiz, essa denúncia, existe aqui a possibilidade do juiz rejeitar essa denúncia. É a denúncia ou a queixa, na verdade, né? Então, a denúncia ou a queixa vai para o juiz. Eu endereço a um juiz essa denúncia ou a queixa, né? Nós já vimos quais são os requisitos que essa denúncia ou queixa deve ter, certo? Então, nós vimos todos os requisitos aí que essa denúncia ou queixa deve possuir. Então, chegando lá para o juiz deve verificar se estão presentes esses requisitos da denúncia ou da queixa, tá? Só para dar aí o endereço legal para vocês desses requisitos, eles estão aí no artigo 41 do Código de Processo Penal, tá? O artigo 41 diz aquilo que eu já tratei com vocês, que eu já falei com vocês aqui, ó. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com toda sua circunstância, a qualificação do acusado, esclarecimentos pelos quais ele possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol
das testemunhas, né? Então, esses são os requisitos da denúncia ou da queixa. Então, chegando lá para o juiz pode rejeitá-la. E essa hipótese, ou essas hipóteses de rejeição, estão no artigo 395 do Código de Processo Penal, tá? Então, estão no artigo 395. A primeira causa de rejeição, que vai dizer lá para nós, é quando a denúncia ou a queixa ela for manifestamente inepta, tá? Então, quando ela for inepta. Quando a denúncia ou a queixa é inepta, gente? Quando ela não atender os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, quando ela não descrever os fatos, né, quando ela não trouxer a descrição dos fatos ali adequadamente, quando não tiver pedido de condenação. Nesse caso, então, nessas hipóteses, nós temos uma denúncia chamada de denúncia inepta ou a queixa inepta, e o juiz deve rejeitá-la. Outra possibilidade aí de rejeição é quando faltar pressuposto processual ou falta para de condições para o exercício da ação, né? Então, nós vimos já os pressupostos processuais, não vimos? Nós vimos que os pressupostos processuais é possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes, interesse de agir e justa causa. E vimos lá as condições da ação também, que são as condições específicas, que na verdade é a mesma coisa, né? Os pressupostos processuais e as condições gerais e as específicas, que são chamadas de condições de procedibilidade, né? Então, havendo essa falta desses pressupostos processuais, né, quando o pedido, por exemplo, não for uma questão lícita, não for uma questão possível, né, vai faltar aí também pressupostos dessa ação. Uma outra hipótese, gente, nós vimos que o juiz pode rejeitar essa queixa ou denúncia é quando faltar justa causa, né, para o exercício da ação penal. E nós já tratamos isso quando falta justa causa. Quando o sujeito não é, por exemplo, o autor do delito, né, quando não está demonstrado que ele é autor do delito, que ele tem capacidade para estar no polo passivo da ação, falta justa causa para o exercício da ação penal. Uma outra hipótese, eu vou passar aqui com vocês, é a existência de manifesta causa excludente de ilicitude. Eu não vou ficar entrando aqui, mas nós sabemos que as causas manifestas de excludente de ilicitude estão lá no artigo 23 do Código Penal, né, que é a legítima defesa, estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal. Então, se houver alguma dessas situações, o juiz ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa. Claro que essas situações elas devem estar demonstradas, né? Elas devem estar demonstradas. E também a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, né? Ressalvada a inimputabilidade, porque a inimputabilidade aí gera aquilo que nós conhecemos, que é chamado de absolvição imprópria, tá bom? Absolvição imprópria. Absolvição imprópria é quando o sujeito ele é inimputável, aí, né, ele, na verdade, ele é condenado, mas não imposto a ele sentença, uma pena, na verdade, né, é imposto a ele uma medida de segurança. Ainda nós temos aí a hipótese da rejeição da denúncia queixa quando o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então, o juiz ele fica lá, fala, o fato não constitui crime, né? Então, como é que acontece isso aqui? Imagine que eu quero matar minha sogra, né? Gostaria de matar a minha sogra. Exercício regular de um direito? Não, não é também. Infelizmente, não é exercício regular de um direito, né? Então, eu preparo lá uma solução para ela. Eu acho que eu estou colocando veneno no copo dela, mas na verdade, o que eu peguei, estava dentro do pote, era açúcar. Fiz uma água com açúcar para a véia, né? Deixei a véia calminha. Então, eu queria matá-la? Queria, mas os meios que eu utilizei eram ineficazes. Então, o fato narrado, caso alguém me processe por isso, não constitui crime, tá? Não constitui crime. Então, nesse caso aqui, não existe a possibilidade dessa denúncia ou queixa ela ser recebida, ser acatada. Ou, por fim, gente, quando estiver extinta a possibilidade.
extinta a punibilidade, tá? Então, se tiver ocorrido a prescrição já, por exemplo, então, se houver a prescrição, tiver ocorrido a prescrição, não vai, nesse caso, a denúncia ser recebida, né? Por que eu vou receber uma denúncia que já ocorreu, de um crime que já ocorreu a prescrição? Então, não existe aí essa situação, né? Não existe essa necessidade. Por fim, vamos tratar rapidamente aqui da queixa, algumas coisas só quanto ao prazo da queixa, a possibilidade de aditamento da queixa, para nós encerrarmos aqui. A matéria é extensa, né? Não tem o que fazer. Ela é extensa mesmo, seria muito melhor presencialmente, né? Mas é o que está dando para fazer. Bom que isso aí fica gravado para vocês depois, e vocês podem assistir mais 250 vezes, se quiserem, né? Vão parando, vão anotando, tomando nota. Essa é a parte boa aqui. Nós vimos que o prazo da denúncia é de 5 dias, se o réu estiver preso, e 15 dias se o réu estiver solto, tá? E a queixa? A queixa tem prazo? Tem. O prazo da queixa é de 6 meses, tá? Então, a queixa tem um prazo de 6 meses, em regra, a contar do conhecimento do autor dos fatos. A partir do momento que eu tenho conhecimento de quem é autor dos fatos, eu tenho prazo, também chamado de prazo decadencial, né, de 6 meses para o oferecimento da queixa. Se eu não fizer isso, gente, nesse prazo de 6 meses, então eu perdi o direito, eu decaí do meu direito de oferecer a minha queixa-crime. O Ministério Público, ele deve participar do processo penal quando for de ação penal privada? Sim, ele deve participar. No entanto, gente, ele não participa aqui como parte, tá? Neste caso, o Ministério Público, ele é aquilo que é chamado de custos legis. Em outras palavras, o Ministério Público, ele é o fiscal da lei, tá bom? Então, ele é o fiscal da lei. Ele vai verificar se todos os requisitos ali estão preenchidos, se a queixa-crime está correta. O que pode acontecer, embora ele não seja parte, em caso de ação penal privada, ele pode ditar a queixa-crime, tá, como custos legis, aí, como fiscal da lei, para acrescentar, por exemplo, elementos que influam na fixação da pena, tá? Então, imagine que a vítima esqueceu de colocar alguma coisa lá na queixa-crime, tá? Uma agravante que existia. Ela não colocou. O Ministério Público, ele pode aditar essa queixa-crime, tá? Então, para fazer constar aqui essa questão importante, relevante, que influencie na fixação da pena. E para que ele faça isso, ele possui o prazo de 3 dias, tá bom? Então, ele tem o prazo de 3 dias para fazer isso. Nós vimos também, lá na denúncia, que o Ministério Público podia aditar a denúncia para fazer constar outros autores, coautores, tá? Naquela denúncia, naquele processo. Isso também é possível aqui na queixa-crime? Sim, é possível, tá? Na queixa-crime também é possível. De acordo com o artigo 48 do Código de Processo Penal, aqui, o querelante, então, dentro do prazo decadencial, ele pode incluir coautor desconhecido das circunstâncias que agravem a imputação, tá bom? Então, vejam, qual que é esse prazo? O prazo é de 6 meses, né? Então, no prazo de 6 meses, o autor da queixa-crime, né, o autor da ação penal, no caso particular, ele pode aditar a queixa para fazer incluir outros autores, para fazer incluir outros coautores aí, tá bom? Então, existe essa possibilidade, mas no caso de agravamento, né, nós falamos aqui o artigo 48, diz que é em casos ou circunstâncias que agravem a pena do sujeito. Deixa eu ver mais o que a gente precisa falar para vocês aqui. Bom, quanto à queixa-crime, pessoal, que nós estamos falando,
existe aqui o que eu já disse para vocês de decadência, né? A decadência é quando o sujeito perde o direito de ingressar com aquela queixa-crime. Então, o sujeito não tem mais o direito de fazer a queixa-crime. Como que acontece a decadência? A decadência ocorre pelo decurso de prazo. Ele perdeu o prazo de 6 meses, aí perdeu os prazos de 6 meses, ele não tem mais o direito. Aconteceu a decadência. Consequentemente, ocorre a extinção da punibilidade, tá? Então, decadência. O que é decadência? O conceito de decadência é quando o sujeito perde o direito de exercer a queixa-crime, de exercer a ação penal privada ali pelo decurso do prazo, pelo decurso de tempo, que é de 6 meses. Outra coisa que pode acontecer é a renúncia, tá? É a renúncia. A renúncia é quando a vítima, ela renuncia expressamente ou não, tá? Isso não precisa ser, às vezes, expresso, pode ser tacitamente, o direito de ingressar com ação penal, tá? Então, ele não tem mais a vontade de ingressar com ação penal, ele expressa isso, tá, voluntariamente, ele não tem vontade de ingressar com a ação penal. Vejam, eu disse para vocês que ela pode ser expressa, né? Então, expressa eu renuncio, eu escrevo, tá? Isso expressamente, eu deixo isso num documento. Eu gostaria de renunciar ao meu direito de entrar com a ação penal. Ou pode, então, ser tácita essa denúncia, né? Quando que é tácita essa denúncia? É quando eu pratico atos, por exemplo, incompatíveis com o exercício da ação penal. Olha só, eu dei aquele exemplo lá que o Alexandre me ameaçou de morte, por exemplo. Então, hoje ele me ameaçou de morte. Imagina que amanhã eu tô lá na casa do Alexandre tomando café com ele, tá? Tô lá sentado, lá, ele me serve um café, a gente tá lá batendo um papo, nos abraçando. Eu renunciei ao meu direito de ingressar com a ação? Expressamente não, mas tacitamente sim, tá? Tacitamente sim. Eu falei da ameaça, seria a representação aqui no caso, né? Mas vale o exemplo para essa situação. Mas eu renunciei aqui, porque se tá tudo bem com ele, eu não me senti ameaçado, não me senti amedrontado, tô lá tomando café com ele, houve, então, essa renúncia, ainda que seja tácita, tá? Gente, o que é importante aqui na renúncia? Eu vou falar para vocês que a renúncia é um ato unilateral, ou seja, depende só de mim. Eu quero renunciar, tá? Eu quero dizer que eu não tenho mais interesse em entrar com ação penal. A vítima, ou a vítima, na verdade, o autor do delito, o réu, ele não precisa aceitar essa renúncia, tá? Ele não precisa aceitar. Então, somente eu, unilateralmente, eu não tenho o interesse de ingressar com ação penal. Por que eu falo isso para vocês? Por que isso é importante? Porque logo depois nós temos o perdão. Então, depois de ver a renúncia, nós vamos ver o perdão. Se renúncia é um ato unilateral, que eu não tenho vontade de ingressar com ação penal, eu expresso que eu não tenho, ou tacitamente eu demonstro que eu não tenho o interesse de entrar com ação penal, eu tenho o perdão. E o perdão aqui não é um ato unilateral, tá? Então, o perdão, ao contrário, é quando eu perdoo aquela pessoa pelo fato praticado contra mim, contra a minha pessoa. No entanto, esse perdão só produz efeitos se o sujeito aceitar esse perdão, tá? Então, a renúncia, vejam só, renúncia eu renunciei, não quero. O autor do crime contra mim, ele não tem que aceitar ou não. Agora, o perdão, tá? Eu falei pro Alexandre, por exemplo, Alexandre, você me chamou de viado, né? Tudo bem, eu vou te perdoar, eu lhe perdoo por isso, eu não vou lhe processar, então, por isso, tá? Vejam só, esse perdão só produz efeitos... Esse perdão só produz efeitos se o Alexandre aceitar esse pedido de perdão, tá? Na verdade, não é o pedido, né? É eu dizendo que perdoo ele. Então, aqui é um perdão inverso do que a gente está
acostumado, né? Quando acontece alguma coisa na vida, a pessoa pede perdão, né? Aqui, na verdade, o perdão ele é oferecido por quem é a vítima. Então, a vítima oferece o perdão, mas ele só produz efeitos, nesse caso aqui, se ele for aceito por quem praticou o delito, tá? Então, é um ato bilateral. Enquanto a renúncia é um ato unilateral, nós temos o perdão, que é um ato bilateral. E, por fim, gente, nós temos a perempção aqui, que a perempção também é uma possibilidade que leva à extinção do processo, leva o processo a acabar, né? Ela acaba com o processo. O que é perempção? A perempção são algumas situações que ocorrem, né? Na verdade, são situações de deixar de fazer algo que você deveria fazer dentro do processo. Então, quando você deixa de dar o andamento correto dentro do processo, quando você deixa de impulsionar o processo, vai ocorrer a perempção, tá bom? Existem algumas possibilidades aqui da perempção. São 4 possibilidades, né, que existe a perempção. Essas possibilidades, gente, a perempção está no artigo 60 do Código de Processo Penal, tá bom? E essas possibilidades são as seguintes, ó. Se o querelante, aqui na verdade a vítima, deixar de promover o andamento do processo por mais de 30 dias. Então imagina que o processo fica lá parado no fórum por mais de 30 dias, você não dá andamento nesse processo. Dá a entender para a justiça que você não tem mais interesse, você não quer mais ingressar você não quer mais tocar essa ação penal. Nesse caso, vai ocorrer a perempção. Ocorrendo a perempção, o juiz extingue o processo. Outra possibilidade aqui, em caso de falecimento ou incapacidade do querelante, e não houver prosseguimento em 60 dias. Lembra lá que eu disse para vocês que se eu for o autor de uma queixa-crime, de uma ação penal privada, e eu morrer, a minha esposa pode continuar por mim, meu ascendente, descendente ou meu irmão. Tá, então imaginem que eu estou lá processando alguém, uma ação penal privada, uma queixa-crime, e eu morri, ou então sobreveio uma incapacidade em mim. E no prazo de 60 dias, ninguém deu continuidade a esse processo, né? Nem minha esposa, nem meu pai, minha mãe, meu filho, ou meu irmão. Nesse caso, então, depois de 60 dias, vai ocorrer a perempção, né? E o processo será arquivado, tá? Será arquivado. Por fim, não, na verdade, em penúltimo lugar aí, nós temos a possibilidade também da perempção, ocorrer a perempção, em caso de ausência do querelante, ato essencial do processo, tá? Então, imaginem que o querelante tinha que se manifestar no processo, ele tinha que apresentar alguma manifestação essencial ao processo, tinha um prazo para fazer isso, ele não fez isso, tá? Ele não fez isso. Nesse caso, então, a justiça também vai entender que ele perdeu o interesse naquela ação, ocorrerá a perempção. E ainda aqui temos a possibilidade da falta de pedido de condenação. Nós vimos que a condenação, pedir condenação, é uma necessidade. Imaginem que o sujeito deixe de pedir a condenação do outro dentro dessa ação penal, também ocorre a perempção. E, por fim, nós temos aí a perempção também, a extinção do querelante, pessoa jurídica sem sucessor. Tá? No caso aqui, então, do querelante, o querelante é aquele que ingressa com a ação penal, né? Aquele que é a vítima, ele também é chamado de querelante, e o autor do crime aqui, ele é chamado de querelado. Imagine, então, que o querelante, ou seja, a vítima do crime, seja uma pessoa jurídica, né? Ele é pessoa jurídica, foi vítima desse crime, de um crime. E a pessoa jurídica, então, ela se extingue, tá? Imagine que essa pessoa jurídica, ela vem à falência, por exemplo, ou então ela decidem por acabar com essa pessoa jurídica, ou então era uma pessoa jurídica, aí de uma só pessoa, né? Então, um microempreendedor individual, uma pessoa jurídica, o sujeito morre sem deixar sucessor.
nesse caso também ocorre aquilo que é chamado de perempção, tá bom? Vejam, gente, todas as possibilidades aqui, a decadência, a renúncia, perdão e perempção, são hipóteses que impedem o prosseguimento da ação penal privada. Ela leva à extinção da ação penal privada. Beleza, pessoal, com ação penal? Podem ligar o... Sim. Sim, Tranquilo. Pode falar, Zilmar. Sim, meu amigo. tá tudo ok, professor. Então beleza. Então aí nós terminamos a ação penal pública, funcionário e ação penal privada. Eu já tinha postado para vocês lá o começo do material de jurisdição e competência, mas eu não vou iniciar hoje, que é um assunto também relativamente complicado, né? Então a gente deixa para a próxima, se tiver tudo bem para vocês. Mas vocês já vão dando uma lidinha lá no que eu postei para vocês, no que eu coloquei, tá? Beleza. Aí se familiarizando com a questão. Pessoal, se tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Cansei do EAD já. Oi? Já cansei do EAD. Cansou já? Ah, eu também, velho. Já encheu o saco, né, Alexandre? Muito. Mas tá bom. Alexandre está dando risada, mano. A gente já tá ficando amarelo de tanto ficar em casa, mano. Eu saí ontem.